Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí refletindo sobre o capítulo 8 de Mateus, hoje os versículos 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos. Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. O texto de hoje nos apresenta alguns aspectos interessantes. Por que os demônios pediram para ir para os porcos? Por 2 questões. Primeiro, se Jesus mandasse que eles retornassem para o inferno, eles eram obrigados a retornar. Por exemplo, numa possessão, quando é possessão legítima, tá? Que é raro, diga-se de passagem. Hoje em dia a gente vê, muita gente está possessa. Não é, não. Muitas dessas coisas são distúrbios psicológicos. Tá? Por exemplo, o padre Gabriele Amorth, que morreu há poucos anos atrás, que era o exorcista oficial do Vaticano, ele falou que fez 70 mil exorcismos na vida, sendo que desses 70 mil, 94 realmente eram possessões. De 70 mil, somente 94 eram realmente possessões. Tá? Então, possessão é algo muito raro. Não é como a gente vê por aí, esses programas de televisão de crente que vai e tira o demônio, nem nada. Se a pessoa tiver algum problema realmente, na maioria dos casos é um distúrbio psicológico ou psiquiátrico. Tá? Pode ser uma dupla personalidade, um transtorno de personalidade ou alguma coisa do gênero. Tá? Possessão é algo raro e extremo. Portanto, existe. De negar que o demônio não existe, negar que o diabo não existe, é o maior erro da nossa vida. Ele existe. Mas eu sempre digo para vocês, o demônio é um cão amarrado. Ele só nos morde se chegamos perto dele. Se mantermos uma distância segura, ele não vai nos fazer mal. Lembremos do sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício dele é eterno. Portanto, o demônio, o mal, não tem mais poder sobre nós, a não ser que nós nos aproximemos dele. Tá? Ok. Numa possessão, o padre tem que tentar descobrir de toda forma qual é o nome do demônio. Por quê? Porque a partir do momento que ele descobre o nome do demônio, observe em filmes de possessão. A primeira coisa que o padre quer saber é o nome do demônio. Porque a partir do momento que ele sabe o nome do demônio, fica mais fácil expulsá-lo. E quando o padre o expulsa, ele vai direto para o inferno. Por isso que os demônios do texto de hoje, eles não querem ir para... Se tu nos expulsas, manda para os porcos. Por quê? Se Jesus mandasse eles de volta para o inferno, eles eram obrigados a irem. Só que essa região é uma região pagã. Então o que acontece? Quando Jesus expulsa os demônios e aquele evento se torna público, o que o povo da cidade faz? Vai ao encontro de Jesus e pede para ele sair da região. Por quê? Porque é uma região que vive nas trevas, não quer ver a luz. O que acontece com... Por que quando os demônios vão para os porcos, eles se atiram montanha abaixo? Porque eles ficam livres de novo. O receptáculo deles, né, morreu. Então, eles são libertados de novo. Eles podem circular pelo lugar e habitar em outro ser humano. Por isso que eles pedem que Jesus os mande para os porcos. Repito, se Jesus mandasse para ele, mandasse que eles fossem para o inferno, eles eram obrigados a ir para o inferno. Quando Jesus permite que eles vão para os porcos e eles matam os porcos, eles são livres de novo. E chama a atenção o fato daquele povo pedir que Jesus saia dali. Quer dizer, eles estão nas trevas.
eles ficarão suscetíveis novamente a que esses espíritos possam ocupar o corpo de alguém novamente. Entendeu? Por exemplo, num outro trecho, num outro momento, apresenta um possesso que também vivia no cemitério, só que ele vivia acorrentado. E aí Jesus pergunta, qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Jesus manda o Legião para o inferno de novo. Então ele não tem como ficar circulando ou voltar para a pessoa de onde ele saiu. Por isso que esses demônios pedem para ir para os porcos. Porque os porcos morrem, porque não faz sentido. Ora, se eles pediram para ir para os porcos, por que os porcos se atiraram? Porque eles queriam ficar livres de novo. Se Jesus mandasse eles para o inferno, eles não poderiam voltar. Eles teriam que ficar no inferno. Tá? Então aqui é algo interessante. Tem pessoas que preferem viver nas trevas, não querem saber da luz. E Jesus, o que ele faz? Ele simplesmente se retira. Porque aquelas pessoas querem viver nas trevas, elas não querem viver na luz. E Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Interessante isso, né? Como Cristo respeita a liberdade do ser humano. Vocês não me querem aqui? Beleza, vou embora. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Por isso que a conversão deve nascer de um coração que realmente possa aderir ao projeto de Cristo. Conversões forçadas, como nós vimos, né? Na Idade Média, os judeus, os novos cristãos que eram obrigados a se converter ao cristianismo, mas mantinham suas tradições judaicas, ou os negros africanos, né? Que foram escravizados numa das páginas mais terríveis da nossa história como civilização, né? Que cultuavam seus deuses através dos santos católicos, né? Mantinham suas tradições. Nós vemos que nenhuma conversão forçada tem raízes. A conversão deve nascer de um coração que realmente vai aderir ao projeto de Jesus. Deus não força ninguém a aceitá-lo. Né? Ele mesmo fala, acho que é o trecho do Apocalipse, né? Acho que é o capítulo 3, versículo 15 ou 16. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, sentarei à mesa com ele e cearei com ele. Né? É assim que Deus faz. Ele bate na porta do nosso coração. Nós temos a opção de aceitá-lo ou não. Os gedarenos preferiram não aceitar. E aí os demônios continuaram circulando no lugar. Né? Nós podemos aceitar. E aceitando, ele estará conosco, mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas misérias, dos nossos pecados e do nosso processo de conversão que é ao longo da nossa vida. Né? Começa a partir do momento que aceitamos Jesus e termina quando nós saímos desse mundo e entramos na glória de Deus. Lá sim, acabou o nosso processo de conversão. Mas até lá, continuamos em contínuo processo de conversão, almejando a santidade e a salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!